Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre as influências da cultura africana no Brasil. E é claro que a gente vai ver aqui desde o processo histórico da chegada dos africanos no Brasil. Nós vamos ver também a questão, as suas influências na dança, na culinária, na religião. Então são várias coisas que a gente vai estar estudando aqui. Aqui nós temos que os europeus chegaram ao continente africano, né? Trouxeram milhares de pessoas para trabalhar como escravos nas novas terras que eles haviam conquistado, dominado de uma certa forma, né? E nas Américas, uma dessas novas terras que eles haviam dominado, conquistado, foi o Brasil. Eles trouxeram para trabalhar nas terras brasileiras justamente para a questão a fins de exploração das terras e ao mesmo tempo trabalho de exploração humana mesmo, né? Então aqui a gente está trazendo só apenas um pouco do processo histórico sobre o que de fato depois disso o que a cultura africana veio influenciar, né, na cultura brasileira, né? Que foi muito importante no processo de formação da cultura brasileira, né? Que hoje ainda é importante a introdução, essa manifestação cultural africana, né, na nossa cultura, certo? O que temos aqui é que os negros africanos partiam, né, de diferentes portos na África, por isso que havia vários grupos étnicos com línguas e religiões diferentes. Isto é porque nesse processo aqui, a Europa estava muito intensa com relação à exploração dos escravos, estava traficando com muita intensidade, não tinha lei alguma que o protegesse, praticamente eles eram colocados de forma como fossem mercadorias nos grandes navios para ser transportados para as terras às quais os europeus haviam dominado também, né? Então esses escravos, esses negros africanos, eles praticamente deixaram para trás os seus pertences, as suas famílias, a sua cultura e de uma certa forma, quando eles estavam nas grandes senzalas, eles tentavam não esquecer dessa cultura que eles haviam tido na sua própria terra natal. Então eles procuravam expressar a sua cultura, tentando manter viva essa cultura, né? Ou seja, mesmo presos, naqueles momentos de folga que eles tinham lá das senzalas, eles tentavam manter viva a cultura deles, que eram praticamente os ritos religiosos, as danças, como por exemplo a capoeira, né? E outras mais, que eles tentavam manter viva essa cultura para não esquecer o que de fato tinham deixado para trás, né? Então era nesse sentido que os negros africanos, né, tentavam manter viva a sua cultura aqui no Brasil. A questão da religiosidade, né? O que a religiosidade africana veio a influenciar na cultura brasileira, né? A princípio, gente, as práticas religiosas africanas eram proibidas, né? Porque a Igreja Católica considerava isso como bruxarias, né? Então faziam questão de pregar apenas o culto cristão, que era o próprio catolicismo. Então por isso eles cultuavam suas divindades de forma secreta, né? E se tinham essa parte de identificação com as suas divindades, com os nomes da santidade católica. Então eles praticamente, dentro das senzalas, eles tentavam se manifestar de forma, né, oculta aos olhos da Igreja Católica, para que eles não fossem sofrer consequências em relação ao que de fato eles tinham o direito de se manifestar, né? Então a Igreja Católica, além de ajudar na exploração humana, ela também impedia de se manifestar culturalmente dentro das terras brasileiras, que justamente para a Igreja Católica não perder espaço de domínio, digamos assim, dentro do contexto histórico-social, né, no Brasil, que ali estavam instalados.
o candomblé e umbanda já começou a se manifestar dentro dessa cultura, digamos assim, né? Essa introdução da cultura religiosa africana foi de forma bem tímida, né? Até porque eles eram proibidos de se manifestar dessa forma em terras brasileiras, né? Então, eles vieram de diversas nacionalidades, né? Então, o candomblé foi trazido pelos iorubas, né? Originários da Nigéria, e pelos jejes da costa da Daomé, os bantus, que vieram do sudoeste africano e corresponde à maior população, também praticava o candomblé, mas fizeram adaptações à cultura de forma particular. Por quê? Porque estavam em terras brasileiras, eles já tinham tido contato com a forma de ritos religiosos, como no caso o catolicismo, e eles eram obrigados a participar desses ritos religiosos para essa questão de doutrinação que a Igreja Católica tinha. E, ao mesmo tempo, quando eles estavam, digamos, ocultos aos olhos da Igreja Católica, nos seus momentos íntimos dos seus grupos, eles se manifestavam com a sua cultura, que era o candomblé e o umbanda, para tentar manter viva a cultura das suas terras natal. Então era nesse sentido que o candomblé e o umbanda veio representar mais tarde para o Brasil, e hoje nós temos como culturas importantes na formação do povo brasileiro. Ó, gente, que interessante aqui essa parte de resiliência contida nos africanos, né? A forma como eles superavam, né, nas suas manifestações religiosas, quando eles rezavam em suas línguas, né, para Santa Bárbara, eles estavam na verdade cultuando Iessã, né? Enquanto que rezavam para Nossa Senhora da Conceição, cultuavam Iemanjá. Então, só para vocês perceberem o quanto os africanos eles tinham habilidades se manifestar dessa maneira, até porque na África havia vários ritos religiosos, né? Então havia nessa possibilidade de eles adaptarem, né, essa forma religiosa, enquanto que para a Igreja Católica isso é a forma de manifestação cultural do absurdo, porque a Igreja Católica não aceitava essas introduções religiosas. E é claro que muito tempo depois, Iemanjá, essas manifestações culturais, elas vão ser aceitas. Inclusive, atualmente, na Bahia, Rio de Janeiro, né, ela é muito reverenciada. Na Bahia, né, as pessoas vão para pedir proteção aos pescadores, aos navegantes, e daí por diante. Hoje a gente percebe que não há um problema nenhum em relação a essa introdução da cultura africana, de forma especial aqui, a cultuar a rainha Iemanjá dentro dos ritos religiosos. No início, a Igreja Católica viu isso aqui como forma do absurdo. E hoje, embora tendo ainda preconceito religioso, mas hoje está bem mais ponderado do que lá no início da formação dessa cultura, certo? O candomblé. Então, o candomblé no início, ele foi, em algumas comunidades, ele foi banido por conta do preconceito, a intolerância religiosa que havia neste período, né? Então essas cerimônias eram realizadas com instrumentos, com batuques, atabaques, e os cantos eram de forma em Yorumba, né? O nagô, que variam de acordo com os ritos com o orixá. Então eles realizavam em terreiros, e esses ritos eram dirigidos por um pai e uma mãe de santo, né? Esses balorixás são feitos a oferendas e consultas espirituais através dos jogos de búzios. Hoje, praticamente, é mais visto sem nenhum problema cultural, mas no início essas pessoas sofreram consequências. Hoje nós temos ainda relatos
sobre, digamos, perseguição religiosa, nós temos esses relatos, mas em referência ao início, foi muito intensa a perseguição que havia em cima desses ritos religiosos praticados pelos africanos, né? Então, hoje, digamos assim, que tem uma certa superação em relação aos tempos antigos, né? E o candomblé, gente, também tem uma relação muito especial com a culinária. Eles, né, nos seus momentos de ritos, eles vão fazer praticamente, como devotos, né, faziam muitas oferendas para os santos. Então, esses africanos, eles trouxeram também muitos sabores culinários para ser introduzido aqui no Brasil. E como hoje são praticamente como, digamos assim, um patrimônio cultural que nacionalmente é conhecido, né? Como algumas comidas típicas, como por exemplo o pirão, o angu, a feijoada, né? Incluindo ingredientes como azeite de dendê, o coco e o café. Então todos são heranças africanas. Então a gente percebe que hoje é bem mais fácil de se compreender essa introdução, inclusive na própria culinária, que praticamente em todo o território brasileiro, ou então na sua própria maioria do território brasileiro, as pessoas degustam desses alimentos que os africanos têm deixado para nós, certo? Umbanda, olha gente, como é interessante essa manifestação cultural da Umbanda, né? Como é que ela foi formada, como hoje ela é vista, né? Então, Umbanda é uma religião brasileira formada através de elementos de outras religiões, como o catolicismo, o espiritismo, né? Juntos ainda com elementos da cultura africana e indígena. Olha como ela é muito mística, né? Essa mistura de ritos religiosos não ofende ninguém, né? Então, a palavra é derivada de Umbanda, né? Um termo que significa curandeiro, na língua de Banta, falada na Angola, ou Quimbundo, né? A Umbanda tem origem nas senzalas, em reuniões onde os escravos vindos da África louvavam, né, os seus deuses através de danças e cantos e incorporavam, né, as questões espirituais. Então a gente percebe que essa introdução dessa cultura, dessa religião, ela não traz problema algum para o Brasil. Muito pelo contrário, ela traz enriquecimento para aqueles que têm, né, o interesse, o desejo de se manifestar de forma diferente, né, culturalmente falando. Então, esses escravos, eles faziam nesses momentos, nas ocultas aos olhos da Igreja Católica, porque eles eram proibidos, mesmo nas senzalas, mas eles eram vigiados o tempo todo, além deles não fugirem, mas também tentar controlar esses ritos religiosos que eles se manifestavam dentro das senzalas. Então, porque eles tinham a obrigação de estar mais voltado à questão do catolicismo. E com o tempo, com muito tempo, que eles vão ter essa resistência, e, digamos, uma certa forma resiliência, né? E vão manter viva a sua cultura vindo da África, certo? A capoeira. A capoeira hoje, gente, ela é um símbolo da cultura brasileira, né? Ela é vista internacionalmente, graças a muitas lutas, muita resistência de manter vivo este ritmo de dança e como também de luta. A princípio, quando os africanos se manifestavam dentro das senzalas, né, o único local que eles tinham direito de se manifestar, né, assim mesmo, eles tinham preconceito. E eles usavam esta dança e esta luta, né, como também, além de resgate da própria cultura, como também uma forma de se defender das perseguições dos seus senhores, né, onde eles estavam presos nas senzalas. De início, eles usaram mais para a dança e perceberam quando haviam, né, dentro da dança, movimentos que usavam para se defender, então usaram como caráter de arte marcial para se defender de perseguições, de ataques, né? Então,
Hoje, a capoeira, inclusive no nosso município, né, e outros municípios que nós conhecemos aí, muitos jovens se manifestam com o ritmo desta luta, desta dança, né? Então é muito importante manter, ainda mais propagar essa questão da capoeira, inclusive como dentro das próprias escolas, né? Colocar como uma forma de se manifestar culturalmente. Ainda continuando falando sobre a capoeira, como nós já havíamos dito que ela foi criada no Brasil, e cá nós estamos trazendo aqui o Manuel dos Reis Machado, né, considerado como mestre fundador da primeira academia especializada em capoeira regional, né. Então, num tempo onde ainda era proibida e reprimida pelas autoridades, né, que achavam que ela representava como, além de um risco de ceifar a vida de alguém, né, e na verdade era um movimento do absurdo a questão da capoeira, né. Então cá nós estamos trazendo aqui o mestre, né, Manuel dos Reis, que é o qual retrata aí que ele foi o fundador da capoeira aqui no Brasil, certo? Agora em relação à dança. A dança, gente, nós temos também uma coisa muito interessante, que ao ser introduzido essa mistura, né, de ritmos, o jongo, né, é uma dança trazida pelos povos banto, né, do mesmo tronco dos batuques, ambos ancestrais do samba. Então o samba é uma principal, né, forma de música de raízes africanas surgida no Brasil, né. Seu nome originou-se da palavra semba, né, que significa umbigo em quimbundo, né, língua de Angola, né. Então hoje o samba também é hoje um símbolo da cultura brasileira, né. Tem a questão do pagode, que também foi introduzido a meio isto. Então são várias manifestações que a musicalidade, a dança vem representar também para essa mistura de ritmos no Brasil, tá bom? A questão da lei, né? A lei que tornou obrigatória, né, o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas, né? Ela tem como o caráter, o objetivo de combater o racismo, né, essa discriminação racial, e deve-se trabalhar não só a lei, mas sim a conscientização de cada um, até porque o Brasil ele foi construído praticamente pelos braços, pelas mãos negras, né, e trabalho indígena. Então, mais do que justo ter esta lei, e a lei tem que ser colocada em prática, e as pessoas têm que praticar do seu caráter, né, ética, moral, e respeitar, né, e mais do que nunca agradecer esse povo que deixa uma cultura tão intensa, tão importante que nós temos aqui no Brasil, né. Então é importante que essa lei se torne realmente não só como prática, mas sim consciência das pessoas, acabar com essa questão do preconceito racial, dessa questão do racismo, né? E para finalizarmos esse nosso momento aqui, né, esta nossa aula, só enfatizar essa questão da lei, né, que dentro do calendário escolar inclui no dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Isso é muito importante, né, de manter esta data, ter criado esta data, esse calendário, né, dentro das escolas, cada vez mais conscientizar nossas crianças, nossos jovens ao respeito da cultura negra. Como já havia dito, que o Brasil foi construído através do trabalho escravo do homem negro, né, ter saído da sua própria terra natal, vindo de forma desumana para a terra brasileira, né. Então nós temos que praticar todos os dias, né, essa questão da consciência, essa atitude tem que ser todos os dias ao respeito à comunidade negra, né? Então aqui eu espero ter contribuído para vocês em relação a que realmente as influências da cultura negra veio, né, trouxe para o Brasil. Então eu espero que não ao racismo, né, o preconceito racial, e um forte abraço a todos, e pratique mais essa questão do respeito, né, de forma ética, de forma moral, em relação a essa nossa comunidade tão importante que é a comunidade negra. Então um forte abraço
A todos e até mais.